Ele estreou como realizador em 92, com o curta-metragem Alcibiades, que participou do Festival de Locarno e que tem participação da Maria de Medeiros. O Sérgio ele estreou nos longas em 2000, com Outro País, e depois seguiram filmes como Fleurette, Lisboetas, que foi um sucesso de público, que ficou 3 meses em cartaz, fez A Cidade dos Mortos. Em 2011, ele estreou na ficção com o longa Viagem em Portugal, que a gente teve o prazer de exibir ano passado. Entre o Viagem a Portugal e o Raiva, que é o filme que nós vamos discutir hoje, ele fez o Alentejo, Alentejo, documentário sobre o canto alentejano, onde ele conheceu o protagonista, o não ator, que é o protagonista, né, do Raiva, e fez também o Treblinka. O Raiva é um filme baseado no livro do Manuel da Fonseca, Seara de Ventos, que, por sua vez, é inspirado num caso real. É um filme que tem como protagonista esse não ator, o Hugo Bentes, e tem no elenco grandes nomes do cinema português, como Isabel Ruth e a Leonor Silveira. Eu vou passar agora a palavra para Guiomar para introduzir um pouco mais o filme e a gente começar essa conversa. Boa noite. Com enorme prazer que eu recebo aqui o meu amigo, que eu conheço há muito tempo, que eu conheci quando ele era criança, eu era um pouquinho menos criança, que é o Serginho, e é com enorme emoção também que eu vi esse filme, que eu não conhecia. Infelizmente, eu vi numa tela excelente de computador, né? Mas queria muito ter visto projetado, Sérgio, porque assim, é um filme que demanda uma projeção, mas de qualquer jeito, assim, foi muito emocionante para mim ver esse filme, e principalmente foi muito emocionante depois do longo prólogo vir aparecer o nome Raiva, seguido da dedicatória ao seu pai, o querido Miguel Urbano, que foi tão amigo do meu pai e que eu chamei para o meu filme e que eu estive com ele várias vezes, na verdade, que eu fui a Portugal, eu fui na casa dele 3 vezes, uma das entrevistas quebrou lá o equipamento, e assim, foi com muita emoção que eu vi essa dedicatória ao seu pai, apesar de saber que ele era do Alentejo, né? Eu depois vi numa entrevista e soube que ele faleceu um pouco antes, né, do filme ficar completamente pronto, e achei muito emocionante, né, você ter dedicado esse filme a ele, né? Então isso também trouxe uma emoção maior para eu ver o restante do filme, né? O filme tem esse prólogo que é extenso e que eu, assim, é muito bom, né? A maioria das vezes eu tento não saber nada sobre os filmes, apesar do seu filme ser tão conhecido, eu acho que eu andei com a cabeça em outros lugares, eu não sabia nada sobre ele, né? Então, assim, para mim me impactou muito aqueles tiros, assim, e a frieza daqueles tiros e a maneira como ele vai matando, assim, um a um, e como ele interrompe com a beleza daquela mulher que aparece, aquela moça, aquela linda moça, né? Isso ficou gravado na minha mente o resto do filme. Então, assim, achei muito, muito, muito acertado, né, essa ideia da montagem, né, que deve ter sido da montagem, de trazer o final do filme para o início, porque assim, traz todo o caráter do personagem, e traz também essa coisa muito importante que é essa mulher que ele não mata, né? Porque ele chega a preparar a arma, ele tem bala para isso, e ele sai correndo depois. Então fica no meio daquela violência, fica uma coisa de amor, de afeto no ar, né? Que eu achei muito forte, né? E assim, o seu filme, Sérgio, para mim, cria sempre esse impacto que leva assim a riqueza do seu repertório filmográfico, né? Porque assim, a gente vê o seu filme e a gente vê os ecos de outros filmes. É claro que esse tema, né, do latifúndio, da miséria, da injustiça social, ele, claro que ele é totalmente latino-americano e totalmente brasileiro e totalmente cinema novo, né? Mas assim, num viés muito diferente. Você vê Vidas Secas,
né, total, e você vê os fuzis, né, e eu, assim, como também passei muito pelo cinema marginal, né, eu vi Joana Francesa, que é um outro momento do cinema novo. Eu vi muito Joana Francesa por causa do personagem daquele garoto, né, que no Joana Francesa tem a figura do louquinho, daquele que tem transtorno mental e fica fora de casa, mas só que é uma coisa mais violenta, né? Mas esse menino também tem uma coisa dele ficar excluído, né? Muitas das vezes ele fica fora, né? E assim, para mim me levou um pouco às vezes para o cinema marginal ou para essa terceira fase do cinema novo, porque o filme tem algo de incômodo. Ele vai além de uma, aliás, ele não tem uma representação realista, né? Mas assim tem alguns momentos que você traz muito da sua experiência com o documentário, né? E é muito forte. Você sente literalmente o que está acontecendo. Mas, assim, vai um pouco além, porque você incomoda o espectador, né? Assim, com a relação que aqueles personagens têm do corpo com a terra. Essa terra seca, essa terra que não dá nada, essa terra que só traz miséria, né? E eles não conseguem tirar o pão da terra. Então, aquela cena que a Isabel Ruth sai meio à noite e ela se esfrega no chão, ela esfrega a cara no chão, assim, né? E aquele menino Bento também, ele come pedra, né? Então, assim, é muito além de uma representação assim mais realista nesse sentido, né? Então, por isso que me lembrou, e assim, o incômodo dos gritos do menino, e não é só, você não coloca os gritos do menino só quando ele perde a mãe, né? Mas, assim, todos os momentos você ouve aquela lamentação, né? Como você tivesse representando a raiva em todos os personagens, né? Você divide muito bem a representação da raiva de uma forma corporal, né? Em todos os personagens está presente, né? Ele está presente, assim, a raiva. Isso eu vi 2 vezes o filme, né? Mas a primeira vez eu não sabia que ela ia se enforcar, porque eu não sabia nada do filme. É tão bom você não saber nada do filme, porque você sente o impacto. Então, assim, quando ela começou a rasgar as partes da roupa, eu falei, a raiva de novo. A raiva não estava nela, eu não tinha visto a raiva nela ainda, porque ela tem um jeito mais meigo, mais ameno do que a Isabel Ruth, que é puro ódio, né? Mas aí ela vai rasgando aquilo, né? Então, assim, todos os personagens têm a raiva impregnada, né? Então, assim, nesse sentido, eu ia te perguntar, assim, fazer uma pergunta, depois, se você quiser comentar, nessa adaptação do livro, né, que o Rafael já comentou aqui, né, esse livro, assim, que foi um marco também da Revolução dos Cravos, né, é um livro de 1958, mas ele é um marco da Revolução dos Cravos. Assim, nesse livro, como foi essa passagem do vento para a raiva? Porque o Victor, o livro, né, um livro neorrealista, né, é Seara de Vento, né? Então, vento, eu entendo muito essa história como vento também, né? Porque o movimento social, a questão social, ela se dispersa, ela se dissolve, ela não acontece, é algo que vai embora. Mas você praticamente tira o vento do filme, né? Ele aparece de maneira muito forte uma hora que, de novo, eu acho que a Isabel Ruth chega reclamando do vento, né? E ela vai andando contra o vento. Mas, assim, e em determinado momento, acho que os contrabandistas, você ouve o som do vento, né? Mas o vento não é um elemento, assim, metafórico, tão forte como a raiva, né? A raiva é muito mais presente fisicamente, corporalmente. Então, eu queria saber um pouco como foi isso na adaptação, né? E também como foi, assim, a gente estava até conversando com um dos monitores aqui sobre o filme, e a gente estava falando, assim, do Viagem a Portugal e da diferença de representação, né, dos atores, de Viagem a Portugal e desse, assim, que aqui, assim, você trouxe uma impostação brechtiana muito forte, né? Eu sinto, assim, um distanciamento, as vozes, assim, quase têm um eco, né? Apesar dessa coisa na terra também, desse corpo que se mistura na terra, né? Então, assim, como se é uma coisa que
Você também traz em outros filmes seus de ficção, como essa sua relação, essa sua formação brechtiana, se você acha que tem sentido isso, né? E, assim, outro filme que eu senti uma relação forte com o Dreyer, com aquele filme A Palavra. Eu amo esse filme, A Palavra, do Dreyer, né? E, assim, a maneira como você, assim, trabalhou os espaços abertos e a questão da loucura também, né? Quer dizer, a palavra... Eu não sinto que você aqui, como na Palavra, do Dreyer, você se preocupe tanto... porque Isabel Ruth é uma atriz fabulosa, né? Mas eu não sinto que você se preocupe tanto com a expressão. Assim, a imagem que fica do filme, para mim, são sempre aquelas mulheres de preto, né? Que lembram uma coisa assim, sei lá, né, Rafael, do Egito. O Rafael está falando do Egito, né, da Arábia Saudita, né? Isso é um pouco diferente do Brasil, assim, esse eterno luto, essas mulheres que você vê indo ao longe, sempre de preto, né? E, assim, a força que tem esse filme, eu acho que para todas as épocas, né? Ele tem alguma referência com os anos 50 por causa do carro, mas, assim, de resto, ele podia estar em qualquer época e podia estar em qualquer lugar também, né? Eu não sinto que você tenha feito uma adaptação no sentido de respeitar o livro dos anos 50, uma coisa específica. Isso, né, que acontece ali pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, né? E essa capacidade, de novo, que você tem de construir essas imagens quadro, né? A raiva, né, dela na cela, mas também aquela imagem que dura bastante tempo e é bem proposital e é muito forte, né? Quando o Palma é preso e você tem aquela aranha presa também, né? Fica ali a tela inteira, eu queria ver isso num telão, né? Aquela aranha presa, né? E você traz essas imagens, tem outra imagem, essa me lembrou mais os filmes do cinema novo e até a referência que o cinema marginal faz de maneira burlesca, paródica do cinema novo, né? Que é quando é um enquadramento que você faz da Leonor Silveira, meio ajoelhada, com uma cruz pequenininha atrás. Você tem toda a parede, você lembra? E ela fica ali, que é uma imagem de martírio, né? É uma imagem de martírio, e aquilo fica fixado na cabeça da gente. Você lida com essas imagens que podem ficar fixadas, outras menos, são mais corriqueiras, estão mais relacionadas a diálogos, né? Mas tem umas que elas ficam fixadas, assim, elas vão criando, assim, uma outra construção fílmica, né? Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é, assim, por que você botou aquela voz off? Eu acho que aquela voz off que fala da eterna pobreza, você colocou sobre as imagens do contrabando, de quando eles estão mudando. Quer dizer, você poderia ter colocado essa imagem, assim, com qualquer outra, essa fala, com qualquer outra imagem que representa pobreza, né? Mas você trouxe com uma coisa que é um pouco deslocada da representação habitual da pobreza, que faz parte da história do filme, que é a questão do contrabando, que é uma saída para o pobre do Palma, né? E que o filho do patrão está totalmente envolvido, é uma saída que ele tem, e, de repente, ele é acusado e a tragédia acontece a partir disso. Por que você escolheu essa frase que é quase revolucionária junto desse? E falando em quase revolucionária, já terminando, porque eu não quero encher a sua cabeça e a cabeça de vocês, assim, o que você acha da... em relação... deixa eu só ver aqui. Em relação... deixa eu só te falar, também em relação a um filme que o Rafael vai comentar, que é A Terra do Chovenko, que é uma coisa muito, muito forte para você, né? E... lembrei.
a relação que você fala, porque a filha representa a luta coletiva, né? Ela é, assim, super ativista, inclusive isso, pelo que eu entendi, está no livro, você traz de maneira bem clara no filme, né? E o pai não quer saber, né? Quando ela chega em casa, ela quer contar o que houve na reunião, etc., né? Agora, a representação do que seria a luta individual do pai, para mim ficou fixada numa cena que ficou meio ambígua, porque, assim, ele está olhando ali, e depois do contrabando, e ele fala assim, eu podia construir uma telha, eu podia construir um forno aqui para ter pão, a gente podia ter pão. Quer dizer, ele está ligado a uma sobrevivência mínima, assim, que se ele ganhasse um pouco mais de dinheiro, quase ia ser uma sobrevivência, se fosse em outro nível, ia ser uma coisa burguesa, porque não tem o, né? Então, assim, como você representou isso, assim, da questão, eu não sei como isso é tratado no livro, mas, assim, essa dualidade entre a luta individual, né, que o Palma acaba fazendo justiça com as próprias mãos e etc., né, mas ele não consegue, na verdade, propor uma luta individual, né, porque quando ele tem o primeiro retorno dele, do que seria o movimento fora disso, ele pensa na própria sobrevivência dele e da família dele, né, que é a telha um pouco maior, o telhado, que é o pão, né? Então, assim, é mais ou menos... Assim, se você quiser fazer alguns comentários, depois o Rafael também vai fazer outros comentários, que ele também estudou o filme. E depois o cinema todo também, né? Todos viram e estudaram o filme. É um privilégio ter tanta gente que entendeu e que preocupou e que estudou. Eu, de repente, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite e esse conjunto de vozes falando sobre um filme no qual eu trabalhei, que a minha memória já se desfaz, mas tudo que vocês vão dizendo ecoa dentro da minha cabeça. Eu não terei capacidade de responder ponto por ponto, mas tanta coisa veio de repente que eu acho que o mais fácil é começar pela questão da adaptação, que é fundamental, e mesmo a história do filme. Eu tinha filmado com a Isabel Ruth no passado, que para mim é o monstro do cinema português, e tinha feito um documentário sobre o Alentejo, sobre o cante alentejano, que tem nesse filme também. Ao fazer esse documentário sobre o Alentejo, eu pesquisei o que é muito emblemático, o que é muito importante para entender o Alentejo. E me recomendaram ler esse livro, Seara de Vento, que, quando eu fui ler, imediatamente eu vi na personagem feminina, na sua tortuosidade, na sua maldade, de alguma maneira, que dá pontapé, tem coisas que não estão no filme, dá pontapés ao neto e coisas do gênero, era Isabel total, aquela maldade toda, era mais Isabel que aquilo, era impossível. E eu escrevi o filme pensando na Isabel. Começou sendo assim, eu já vou falar do livro. A nível de ator, eu disse, meu Deus, mas quando de repente surgiu o financiamento inicial para o filme, eu disse, mas quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Eu até andei atrás do Javier Bardem, falava com o agente do Javier Bardem, e todo mundo muito interessado, mas eu não tinha dinheiro nem para pagar as migalhas do café da manhã do Bardem, e depois, pouco a pouco, achei que nenhum ator profissional teria a verdade do campo que tinha o meu amigo, que eu conheço há alguns anos, o Hugo Bentes, e que eu tinha filmado no Alentejo, que canta, e que eu conhecia de lá. Eu, a olho nu, via que ele tinha uma fotogenia extraordinária e que ele tinha uma verdade interna que conseguiria transportar. A questão do livro. Eu sou ingênuo e me entusiasmei com o livro. É um livro que prima pela sua secura quando você o lê. Ele é muito bem escrito nos anos 50, pela sua secura. Não parece excessivamente panfletário, mas quando eu fui adaptar é um livro que foi proibido nos anos 50, passou na censura no primeiro momento por causa do título, Seara de Vento, Seara de Nada, de tudo que vai embora, dentro da ideia da pobreza,
mas quando eles releram, eles perceberam todo o conteúdo político a censura que o livro tinha, e ele só foi liberado, de fato, depois de 74, e se transformou num livro importante nas escolas durante algum tempo. Fizeram uma adaptação teatral, que até era bastante fraca, precisamente porque o livro, quando você vai fazer uma adaptação para cinema, a primeira coisa... Aí eu conto os meus segredos de desastre, que é... Eu sou das coisas que eu tenho algum talento para fazer é escrever argumentos rapidamente. E algum talento, mas assim mesmo, muito vagabundo. Então, eu estava na Sibéria, terminando a rodagem do Treblinka num trem, e eu tinha 10 dias para apresentar um projeto no Instituto de Cinema. Então, arranjei uma amiga minha que transcreveu um livro para computador, eu cortei, pus os diálogos, e aquilo passou, e era uma coisa inenarravelmente panfletária. Foi a primeira coisa que foi preciso, foi fazer com que o filme, o livro, o argumento fosse um pouco mais aberto e menos direcionado. A questão do envolvimento do Palma estava ali. O filme é conhecido o livro é conhecido pela sua conclusão, a última frase do livro, que é uma frase da Amanda Carrusca, da Isabel Ruth, da avó, que depois da morte dele, qual Scarlett O'Hara pega numa cenoura, não, ela não pega numa cenoura, mas ela levanta a mão e diz: um homem só não vale nada. Porque ao longo do livro ela tentou descreditar a neta que estava envolvida nas questões políticas, na neta que acreditava no coletivo, e ela, que é uma representante dos valores da terra e que nada vai mudar, descreditava a neta. Mas vendo a atitude do genro, que lutava pelo dinheiro que ela defendia, mas que no final acaba morto, ela diz que finalmente talvez o coletivo seja a solução. O Palma me interessava como essa questão, e aliás, esse romance é um romance que foge da regra do neorrealismo, o Seara de Vento. Seara de Vento, embora seja um romance ideológico, um romance que chega à conclusão que um homem só não vale nada, não é o clássico romance Roger Vaillant, não neorrealista, mas ideologicamente dentro da escola, alguns dos romances do Jorge Amado, em que você segue um injustiçado, ao longo do caminho ele tem confrontos e vai se cada vez mais expondo o abuso da injustiça para finalmente ele ou ser uma vítima, ou então ele entrar no Partido Comunista, que são as poucas soluções que tem. E essa pobreza de raciocínio, para mim, acabava por ser interessante, compreendendo melhor o Alentejo e compreendendo melhor como é que as coisas são sentidas pelas pessoas, transformar o drama, porque quando isto se transforma em existe uma solução, é um drama, numa tragédia. Daí que a inversão do final, você falou na Karen, e é verdade, eu trabalhei a montagem, pré-montagem durante a rodagem, montagem com a Karen, depois eu sofri, porque eu não estava contente com a estrutura linear do filme, eu achava que ela era muito, muito pesada, e tive, ao fim de muito tempo, a ideia de pôr o final no princípio, que correspondia àquilo que eu mais queria, que é a ideia do retorno. E a raiva é exatamente isso, é aquilo que resta do abuso, uma vez que as promessas de um futuro melhor. O que é Um Homem Só Não Vale Nada? Um Homem Só Não Vale Nada do livro é a contramedalha dos ideários socialistas que dizem todos juntos mudaremos o mundo e colheremos todas as flores no amanhã. O mito do ciclo é o mito, e a raiva é a ideia de que você continua lutando e as pessoas lutam, tem que se unir, é claro que por aí ganham, mas que elas nunca vencem as adversidades. Essas adversidades elas voltam sempre. Por isso o começo, que é a dimensão trágica, em vez de ser a dimensão dramática, que nos daria um final
feliz ou esperado. Isso tem a ver com essa parte. Outra coisa que vocês referiram, depois voltarei a todas as que forem necessárias, referiram várias vezes, não... É o trabalho, não é que você tem. Isso daqui foi uma coisa muito divertida de trabalhar com atores, porque são pessoas que não têm nada a ver. Vocês provavelmente sabem que o ator principal não tinha representado nunca na vida. É a primeira vez que ele faz alguma coisa. Por acaso ele tinha aparecido 3 segundos no Viagem a Portugal, mas representar não. E foi uma fé misturar uma pessoa que é dali, que tem aquela verdade, com a verdade de uma grande atriz como a Isabel Ruth, com uma atriz que é de um universo que não tem nada a ver. A Leonor Silveira é o que em português de Portugal se chama uma tia de Cascais, que equivale a uma dondoca do Leblon, e ela pode dizer bom dia, boa tarde, me passe um copo d'água. Ela é uma dondoca do Leblon quando ela diz isso, mas não por ideologia, mas porque está na dicção, no estar. Daí que a gente cortou muito dos diálogos, fez muita coisa, mas ela tinha a cara. Os outros atores foram todos misturados de uma maneira muito diferente. O Diogo Doria, que faz o Agrária e tem o seu quê de caricatural dentro do... É uma personagem que foi uma pessoa que foi preciso trabalhar de uma maneira totalmente diferente do habitual, porque o Diogo tem um tipo de representação muito falar depressa, violenta. Eu tinha que dizer para o Diogo, tenta ouvir as moscas entre as tuas frases e ligar os atores de televisão com os atores de cinema clássico, com o menino que você falou, que você referiu, é brasileiro. O Bento, que faz o Bento, é brasileiro? É brasileiro. É brasileiro, porque isso era uma coprodução, foi uma coprodução com o Brasil, e as coproduções no âmbito da Ancine ICA, o que não acontece com outros países, mas nesse caso acontece, levam a muitos filmes, desvio o assunto, muitos filmes dos quais eu não gosto pela sua falsidade, em que as personagens interpretam papéis de um outro país com sotaque que não funciona, e aquilo tudo acaba por resultar numa grande artificialidade. Eu disse, desde o começo, quando concorri a essa coisa da Ancinica, que a única personagem que poderia ser interpretada por um brasileiro era o Bento, que tem um papel importante. E uma vez que isso aconteceu, eu ainda fiz a seleção de um brasileiro que morava no Alentejo. Então, foi perfeito. E foi muito fácil. Mas todas essas misturas de tipo de representação... Depois tem uma outra questão. Eu não sinto que isso tenha rigorosamente nada de documental, exceptuando a minha procura de verdade em 2 coisas. Uma, no casting dos figurantes, nós passamos uns 3 meses procurando pessoas. Eu tenho 400 páginas com caras e retratos e não sei quantos mais. Então, por exemplo, aquela cena do cemitério, você nunca, nenhuma agência, na minha opinião, completamente egoísta, se você quiser, mas nenhum filme, nenhuma agência de casting normalmente te pega 20 pessoas e te coloca ali que elas tenham credibilidade. Então a gente fez realmente uma escolha tão dedo a dedo de cada uma das pessoas que está naquele cemitério, que elas encarnavam muito mais ainda aquela realidade do que os próprios autores. Eles eram mais verdadeiros do que os autores, se os atores não fossem geniais. Isso foi para mim muito, muito interessante. E outra coisa que tem a ver com uma preocupação de verdade, tem a ver com fugir ao lado ideológico da história inicial para mergulhar na verdade do Alentejo, onde, de fato, essa tragédia é sentida dessa maneira. Nós lutamos, a nossa luta é verdadeira, a nossa humilhação é verdadeira, mas sair dela é muito difícil. E também num espírito do lugar. Eu fiquei muito, muito feliz quando mostrei o filme em vários lugares no Alentejo, onde eles se identificaram muito, e eles ficam encantados com o silêncio. Não só o silêncio do filme, mas o silêncio dos alentejanos. Ou seja, aquela maneira de se exprimir quase com monossílabos, sem explicações. Daí a adaptação também, voltando à questão da adaptação, a adaptação dos diálogos,
Ela foi corta, e inclusive filmar cenas inteiras e depois olhar para elas e dizer, não, isso daqui parece teatro filmado. Não que tivesse sido mal filmado, até era interessante, mas eles estão dizendo muito mais do que precisam dizer. E a cena, por exemplo, e juntar atores diferentes também dá nisso. O chefe da polícia, que é um ator do Oliveira, que se chama Zé Pinto, ele tem 88 anos no momento em que a gente filma. Hoje, ele terá 92 ou 3. Portanto, foi um prodígio. Mas ele tinha uma virtuosidade de representação teatral que não me assustava muito, porque era muito virtuoso, mas depois eu percebi, não funciona, então cortava para ele ficar no mesmo gênero de representação dos outros e refilmava. Fiz cenas, às vezes, mais do que uma vez, em períodos diferentes, para conseguir ter esse equilíbrio do tom, do silêncio, da verdade dos atores. Isso é muito difícil você falar de Isabel, a Leonor Silveira. Como tinha de se combater o lado citadino dela, não é nem sequer falar só do lado o sotaque, mas o lado citadino, a gente encontrou nela isso, não no livro, o menino é autista, nunca está escrito a palavra autista, mas ele tem todo o comportamento autista, o Nhamanhama está lá, ele morde toda a gente. E a gente foi pegar no comportamento dele algo do comportamento dela. Ou seja, a gente foi colocar nela o atavismo que ela já tinha passado para ele. Porque no lado um pouco mecanicista do livro, existia uma oposição que eu deixei muito mais ligeira e sem palavras, sem discussão. Eu penso isso, você pensa aquilo, que no livro é muito um confronto de ideias. A mãe, a Leonor Silveira, é uma mulher que acredita em Deus, que Deus a vai salvar e que tem saudades do tempo em que trabalhava na aldeia e que acha que os patrões não são tão maus. E a velha é uma grande sabedoria da terra que sabe que Deus nunca vai salvar e que tudo que ela pode fazer é tentar salvar a pele, mas não esperar a caridade dos outros, e também ela descredita lá o lado ideológico da neta. Então, isso limita o meu caminho documental. Eu, quando trabalho em ficção, é muito construído. É um trabalho de construção onde eu não tenho nenhuma preocupação documental. Por exemplo, no lado da decoração, tinha pessoas especializadas que queriam pôr todos os detalhes da casa. Eu tirava tudo, eu chegava com pincel, eu pintava a parede, e aí a gente ia para um universo muito mais minimalista, expressionista, ou algo assim, de interioridade, o que não feriu os alentejanos. Os alentejanos se sentiram muito honrados nessa transposição de uma coisa supostamente realista para algo mais como uma fábula. Eu queria que o filme aparecesse como uma fábula. Daí que, numa versão inicial, aquele off que você me perguntou do Palma, falando precisamente sobre esse ciclo, sobre os pobres continuarão pobres e os ricos, que é a minha maneira de ver, a minha visão da coisa. Claro que lutando contra ela, mas infelizmente tem muito, é aquilo contra o que se tem de lutar, mas é a base das coisas. No livro ficava no meio, era o momento em que, após a tentativa de mudança, eles atingiam um pequeno patamar de estabilidade, até que numa segunda parte tudo se destruísse. E foi mais ou menos esse intermezzo do livro que me levou a fazer esse momento no filme. Que mais eu posso me lembrar? As referências cinematográficas desde o princípio, A Terra do Dovzhenko, claro que sim, que ele e foi muito importante, porque eu não costumo nada filmar assim. Em filme nenhum eu filmo em contrapicado, com as pessoas de baixo para cima. E para sublinhar a dignidade de pessoas a quem foi retirada a dignidade, a quem que foram roubadas da sua identidade,
eu fiz isso, que é muito uma maneira de filmar do cinema russo do Dovzhenko, na Terra particularmente, em que as pessoas são filmadas num ligeiro contrapicado. Toda a chegada do irmão, por exemplo, da Isabel Ruth, filho da Isabel Ruth, irmão da Leonor, o pastor, é uma coisa que a gente tinha primeiro filmado de uma maneira assim banal e depois eu recorria ao contrapicado para que ela tivesse maior força e maior dignidade. E isso teve essa coisa. E o outro filme que é muito importante, que se vocês não conhecem, e a maior parte das pessoas não conhecem, para mim é uma das grandes pérolas do cinema. É um filme egípcio chamado The Night of the Counting Years, que é um filme filmado a cores, mas parece a preto e branco. Cada imagem é deslumbrante e é nesse filme, mais do que em outros, que eu vou buscar aquela coisa dos retratos das pessoas, da força das pessoas silenciosas, em que tudo está no que elas não dizem. Elas não precisam de se exprimir muito, tudo aquilo fala por si. Esse filme, por pouco, poderia ser uma coisa em cinema mudo, porque a explicação não é aquilo que eu procuro. São as duas referências mais importantes para mim, são essas duas. Desculpa. Ô, Sérgio, eu queria complementar, né, sobre essa discussão de referências, né, aproveitar o que você disse do material do livro e de uma base socialista e de transformação coletiva e militante, que é algo que está no Terra também, né? O filme começa com a tristeza, aí tem a promessa de um progresso, de um futuro, e até aquela cena linda dele dançando pelos campos, e leva um tiro e morre, mas depois tem uma mobilização coletiva para reivindicar esse espaço desses trabalhadores. E é algo que no seu filme não é, no filme do Dovzhenko isso é muito lírico, é uma canção de esperança, o filme é uma canção de esperança, no seu não, tem uma angústia maior, né? Mas eu acho interessante como os dois filmes eles têm um caráter cíclico, e foi muito legal o termo que você destacou, né, como se fosse surgir da natureza uma transformação, que é uma imagem que está no Terra do Dovzhenko, né, que começa com os campos e com os frutos, e que é uma imagem que vai ser retomada no fim, mas você começa com uma imagem de uma violência que vai ser retomada no fim. E eu acho interessante nesse sentido também, porque você começa com ele indo lá, matando os patrões e tudo mais, depois voltando e morrendo. Mas no final só tem um movimento dele ir. Então o que sobra não é nem um senso trágico, embora esteja no filme, mas é um senso de que é preciso caminhar, é preciso lutar, quaisquer que sejam as consequências e tudo mais. Mas nessa salada de referências que eu vejo no filme, eu estava conversando muito com a Guiomar, o que a gente via. Muito se falou também do Ford, quando o filme foi lançado, pela aproximação com Western e tudo mais. Eu estava conversando com a Guiomar, porque a gente não vê diretamente o Ford em forma nesse filme, mas eu estava pensando que eu vejo o Ford ele presente em dois momentos, assim, em dois filmes dele. Um pouco o As Vinhas da Ira, como esse um road movie de miséria e tudo mais, e uma mobilização social que tem no final que não acontece muito no Raiva, e o Homem que Matou o Facínora, também esse estado que não se forma essa justiça que se faz na base da bala, e qualquer ilusão de uma justiça pelo diálogo e pela harmonia não existe. E outros cineastas que eu estava pensando muito nesse filme, o próprio Dreyer, já levantado para Guiomar, e tem muitos momentos, né, tem tanto o preto e branco consumindo esses personagens, o fato do filme ter esse ritmo, e tem muito uma questão do movimento dos atores dentro do quadro, e a palavra é uma aula de movimentação dos atores dentro do quadro, principalmente a personagem da Leonor Silveira, né, quando ela passa por aquele interrogatório, faz uma confissão, e depois morre, aquele close é extremamente do Dreyer, né, o sofrimento, o martírio encarnado, né, quase um ente, o sofrimento puro ali, o martírio puro. Eu estava lembrando também, comentando isso com a Guiomar, que me lembrou um pouco de Strobe e Rouillet, dessas adaptações austeras de materiais literários, e um pouco também, eu queria ouvir de você, porque eu não sei se exatamente foram inspirações, do Bresson. Eu sinto um pouco do Bresson, principalmente o Bresson
da grande testemunha nesse senso de um destino trágico para os personagens. Então, assim, muitos filmes me vieram à mente enquanto eu vi o Raiva, né? Alguns você colocou, outros não sei se foram inspirações, mas é muito interessante quando um filme nos remete a tantas outras obras, dialoga com tantas outras obras e mantém um senso autoral ainda muito forte. E, por último, só para encerrar o meu comentário, essa imagem da telha que a Guiomar destacou ficou muito marcado para mim no filme, e eu queria destacar uma cena de um outro filme português recente que me marcou muito também, que é o do último filme do Pedro Costa, Vitalina Varela, que tem um momento no filme de construção de uma casa, de tijolos, e naquele momento, pelo menos para mim, o Pedro Costa está meio que dizendo a classe operária foi ao paraíso, né? Os homens diante das trevas podendo construir pelo próprio trabalho o seu espaço no mundo, um futuro sem miséria, e que é uma imagem contrária do seu filme, né? Porque no seu filme representa esse desejo de uma libertação individual, né? Pequeno-burguesa. Então, só queria deixar esses comentários e que você abordasse um pouco mais essas inspirações, né? Esses diálogos que você teve ao longo do filme. Olha, sobre o sentido, eu não considero pequeno burguês, eu considero desesperado, eu considero que a raiva é o motor básico para que as coisas aconteçam muitas vezes. E a raiva também é importante na nossa... Isso não está no filme, mas é a minha maneira de ver. A raiva também é importante, e esse filme diz isso de alguma maneira minha, da suspeição relativamente às soluções feitas. Digamos que uma coisa é o coletivo, enquanto necessidade que uma pessoa não consegue resolver os assuntos sozinha, e poucos não conseguem, mas outra coisa são as imposturas que nos levam a ter a simplesmente fazer parte do rebanho. E fazer parte do rebanho. Mas tirando isso, das referências do Dreyer, digamos, é como se eu tivesse já esquecido, faz parte da base absoluta, faz parte do referente de lutar contra um naturalismo muito básico e, ao mesmo tempo, não fazer uma coisa que, dentro da artificialidade, seja natural, encontrar uma linguagem, encontrar algo que não quer ser realista e, ao mesmo tempo, consegue nos prender. Esse magnetismo que se procura quando se faz um filme desse. Eu estou precisamente escrevendo agora um outro filme em que, quando tento dar que é no Iraque, que é com uma viúva de jihadistas, e quando tenho leitores habituais que querem entrar no psicologismo de por que faz isso, por que não faz aquilo, eu luto como lutei nesse filme para que seja apenas uma coisa que você vê e o espectador tenta entender, sem uma explicação, sem uma razão, sem dar ao espectador, você tem de entender isso. Eu não sei como me exprimir de uma maneira mais satisfatória para vocês, porque isso vai se construindo no dia a dia, quando você filma, quando você enquadra, quando você corta, você corta os diálogos porque eles parecem explicados. A maior parte dos filmes eu não suporto o lado dos diálogos explicados, e acho que aquilo que eu procuro é que o espectador se encontre perante um objeto que ele tente seguir, interpretar, ficar fascinado, mas sem sair com o sentimento, pronto, ganhei uma lição que isso daqui diz. Do fundo, acabo também por fazer filmes que são contra o que os jornalistas normalmente procuram, que é a mensagem do filme. Odeio a ideia de a mensagem do filme. O filme não tem mensagem nenhuma. O filme, ou seja, eu quero dizer alguma coisa.
E se eu quis fazer o filme é porque quero dizer alguma coisa, quero exprimir alguma coisa. Mas não é porque a pessoa tem ali uma receita para poder seguir a sua vida e tirar conclusões imediatas. Como quando você lê o Estrangeiro. As minhas referências não são tão cinematográficas, tirando para o enquadramento. Eu, de fato, tenho referências cinematográficas para enquadramento, agora não tenho a mão, mas eu posso mostrar para você os books que eu faço, os livrinhos, com os fotogramas desse filme, daqueles, como é que a gente consegue, porque me ajuda, mas as minhas referências, no fundo, são sobre o que eu quero dizer, e são muito mais da literatura ou da música e do que do próprio cinema. O que quer dizer o Camus quando ele faz O Estrangeiro, quando ele escreve O Estrangeiro? É muito mais sutil, é muito mais outra coisa do que passar uma mensagem, outra coisa do que apenas fazer uma referência fotográfica, é tentar encontrar uma força telúrica de que você falou. O vento, de fato, é importante no livro. O vento em cinema é uma coisa muito complicada porque é um som muito difícil. Você, numa cena, em várias cenas do filme, no mix, você tem 15 coisas de vento sobrepostas que vão se juntando e que parece uma coisa muito fininha. Que você pode escolher ter o vento de um outro filme que também foi referência a um dado momento, O Cavalo de Turim, que o som do vento é monocórdico do começo ao fim. Estava ali, será que a gente queria fazer isso? Será que a gente queria fazer outra coisa? Eu trabalho com uma pessoa que faz mix e que a gente acabou eu tentava ter mais vento, mas depois o vento, quando a gente exagerava, ele era forte demais. O vento ou é visual, o vento forte que você pode ter em cinema, na verdade, tem que ser visual, ou você tem que ter as árvores caindo, ou coisa do gênero, ou o vento sonoro em cinema, ele é uma panela de batata frita. A chuva é a mesma coisa. Os filmes, isso é muito difícil. A pessoa que faz o mix comigo estava terminando o filme do Zhang Yimou, que ele dizia: são 3 horas de chuva. É a coisa mais impossível. 3 horas de chuva de fazer um mix com um som decente. O Cavalo de Turim é um filme que tem som do começo ao fim. Mas então é daí que você vai procurando também outras coisas no som das cigarras, todas as coisas muito criadas na fase final do filme, que não são todas algumas estavam lá, mas que a gente multiplica, desfaz. Essa criação dos ambientes, do silêncio, que para mim, o western no filme é o momento em que o irmão também chega a casa e os 3 estão esperando na porta de casa por ele. Estava no livro dessa maneira, mas eu tentei fazer uma coisa onde a solidão desses encontros fica mais marcada. E o sofrimento é o sofrimento de todas as personagens ali, que é um sofrimento de origem social, a fome, o pão, que eles não têm. O título Seara de Vento, eu me lembro desde o começo que a gente ria muito, porque a gente dizia Seara de Vento, hoje em dia seria tipo novela das 6 horas da tarde da Globo, não é? Pareceria isso. Então a gente foi para o pão, e o pão parecia uma coisa russa do Dovzhenko, e não, isso não dá. E até que depois de muita discussão, o Raiva apareceu como aquilo que catalisa a vontade de explosão. E foi o que eu peguei de um livro que, só para terminar essa coisa, eu tive uma relação forte com a família do Manuel da Fonseca. O próprio Manuel da Fonseca eu conheci quando era pequeno, era muito amigo do meu pai, e eu tinha essa preocupação, como tenho no documentário, de respeito. Quando você faz documentário, você está sempre em sentimento de dívida para com as pessoas que você filmou. As que você filmou que não entram no filme, as que você filmou e que você não quer abusar de alguma coisa, enfim. Na adaptação de um livro, você vai criar uma coisa que é sua, mas você tem um pouco de respeito pelo espírito. Eu mudei o título, eu mudei a ordem, né? Mas fiquei muito, muito, muito
aliviado, que é o sentimento que eu tenho quando eu termino um documentário normalmente, aliviado ao sentir que no Alentejo eles sentiam que era correto, respeitador e uma homenagem que se fazia simultaneamente a uma época do Alentejo e ao Manuel da Fonseca, por vários lados. Pelo lado da fome, pelo lado dos contrabandistas, quando você ia para a zona de contrabandistas, pelo lado dos camponeses, da maneira como viviam. Então funcionou assim também a adaptação. É uma adaptação bastante livre, mas que foi-me dito mais de uma vez que o próprio Manuel da Fonseca ficaria radiante. Aliás, é engraçado você, e Guiomar, desculpa ser tão assunto diferente, citar a relação do Palma com a filha dos patrões, porque no livro ela é descrita em termos muito eróticos nas duas vezes que essa relação visual existe. Ela existe visualmente no momento em que há o combate entre o Palma e o pai dela, em que ela vê que o Palma está na taberna, e há no momento do assassinato. São os dois momentos em que aparece esse encontro, e é descrito de maneira cabalmente erótica, assim, muito, muito forte, não tanto nela, mas como ela vê o Palma. É isso que é descrito com um enorme erotismo. Daí que o Manuel da Fonseca tenha tido uma proposta de adaptação desse filme em Espanha e depois convertida para os Estados Unidos, em que ela tinha um flirt, um affair com o Palma, e que o Manuel da Fonseca recusou terminantemente, não vem dos meus direitos, nem a pau, e ninguém vai fazer essa adaptação, nem na Espanha, nem nos Estados Unidos. Ele tinha uma vertente muito cinematográfica, o Manuel da Fonseca, e quando você lê o livro, aquilo é muito visual, e ele tinha essa paixão por faroeste, que eu não tenho nenhuma. É que eu gosto de algumas coisas, mas não é nada coisa que me prenda. Então, quando eu fiz a adaptação, havia páginas e páginas. O livro é um livro com alguma desproporção, porque ele deve ter 20%, que é o tiroteio final. Tem um tiro aqui, cai no chão e corre, e a um dado momento você se perde no meio daquilo. E eu transformei aquilo numa síntese e menos no lado epopeia heróica de ele combatendo todos os outros, mas no lado da injustiça que ele pagará sempre o preço, aconteça o que acontecer, ele pagará o preço, porque vocês também, a referência que vocês não fizeram e que é fácil de ver, é uma espécie de ópera do malandro, em que o desvio do dinheiro é feito pelo rico mais alto, mas quem paga as favas no final é o pobre mais pobre. Sim, a gente podia passar, gente, agora eu estou no microfone, a gente podia passar para as perguntas, Sérgio. Vamos ver, Rafael, quem quer falar? Rafael quer falar mais alguma coisa? Marina, tem alguma questão? Érica? Tem a pergunta do Pedro Felipe. Tem uma pergunta já escrita aí. Você pode ler, Rafael, que eu estou sem acesso aqui. Você quer perguntar pro texto ou pelo vídeo, Pedro? Lê aí a pergunta dele. Eu tinha mandado por texto, mas pode ser por fala também. Pode ser. Eu posso mandar por texto porque vocês encaixam quando dá melhor. Mas pode ser por vídeo também. Sérgio, primeiro, boa noite, né? Prazer falando contigo. Eu vi uma entrevista sua em que você disse que chegou a fazer testes de filmagem, né, a cores, mas depois acabou optando por usar o preto e branco porque você disse que pareciam imagens de anúncio, né? Eu queria saber mais sobre essa sua escolha do preto e branco e de que forma você acha que essa escolha, né, de fotografia se relaciona com a linguagem geral que você queria passar do Alentejo, né, com a representação do Alentejo que você queria passar e da linguagem do filme. E por que pareciam imagens de anúncio? Bom, obrigado pela pergunta. A questão antecede isso. O argumento que eu escrevi começava com
a imagem é a preto e branco. Era a primeira frase do argumento. A imagem é a preto e branco. E eu tive financiamentos portugueses, franceses e brasileiros com um argumento assim. Na hora de rodar, os produtores franceses... Mas você nunca vai vender um filme a preto e branco para televisão, não é possível, você tem que tentar fazer a cores e não sei quantos mais. Aí eu tentei, de fato, fazer uma série de testes, aquela coisa de que preto e branco pode funcionar nisso e tentar fazer uma coisa assim mais russa, esverdeada e tal. A gente fez uns testes, que tudo é outra coisa que está ligada à construção da imagem. Eu aproveito para desviar o assunto, eu já volto a esse. Aquela casa que vocês viram foi construída para o filme. Aquela árvore que vocês veem foi colocada ali. Aquelas pedras não pertencem. Foi tudo construído como um decor de teatro, de ópera, uma coisa assim. E a fotografia também, depois desses testes, que não foi, eu acreditei que poderia tentar. Eu gosto muito de preto e branco, amo preto e branco. E o que aconteceu é que o Alentejo, quando eu falo anúncios, é porque o Alentejo é muito fotografado para fazer publicidade de azeite, para fazer publicidade de outras coisas que são típicas do Alentejo, de lã, de queijos e coisas do gênero. E é muito difícil, com aquela paisagem ondulada, você, na época que a gente filmou, não ter uma coisa de alegria, não ter uma coisa, flores no campo. A gente filmou na primavera, o campo estava completamente florido, o que não corresponde nada ao livro. Quando você vê o livro, não tem esse espírito. Então, pelo que a gente não ficou contente, o Castro Almeida é um grande diretor de fotografia, que fez a Cidade Branca do Taner, que trabalhou com Oliveira, que trabalhou com muita gente, e que é um senhor de 79 anos também, na época 80, ou agora já 80, e a gente chegou à conclusão que não ia conseguir a cores algo de tão poderoso nas expressões, E o que eu senti o filme a preto e branco desde o início foi uma espécie de tentativa de concessão que não me agradou. Eu nunca quis sequer na própria rodagem, na filmagem, ver monitores a cores. Eu dizia, de jeito nenhum, não quero ver nada a cores. E fiz coisas quando a gente filmava pensando no preto e branco, mas estavam lá as cores, eu fazia de propósito no guarda-roupa para dizer, olha, põe essa menina aí com esse de cor de laranja, que assim nunca vai ser, porque aí inutiliza a possibilidade de ser a cor. Por exemplo, quando sai da igreja e eles saem da igreja, punha umas cores para que não houvesse nenhum produtor internacional que de repente dissesse, não, mas tenta fazer a cor. Já não era possível. Isso, a própria roupa da menina que você sinalizou, a filha do patrão, a filha do agrário, ela tem um vestido azul berrante que eu pus de propósito para que nunca alguém se lembrasse de dizer que aquilo pudesse voltar a ser a cores. E é uma questão de sentir. E fora isso, eu amo. Meu primeiro filme era preto e branco. Eu agora vou fazer um filme que eu estou lutando para ser a cores, mas que poderia perfeitamente ser a preto e branco. Não, é uma paixão, é uma paixão grande. A gente fala, eu gosto de cinema mudo e gosto de preto e branco. É uma maneira de gostar de fotografia. Não tenho, por exemplo, a nível fotográfico, sou apaixonado por fotografia. São sobretudo os fotógrafos que trabalham a preto e branco que eu amo. É uma coisa... E o Avedon é um fotógrafo que eu amo. Tem outros que eu adoro. A questão da cor. Tem fotógrafos que trabalham a cor de uma maneira muito especial e que eu acho interessante, não pela maneira de trabalhar a cor, mas por uma espécie de hiperrealismo grosseiro que se torna interessante. Perfeito, obrigado. Isso lembra aquela frase do Fuller num filme do Wim Wenders, né? Que é verdade que a vida se passa a cores, mas o preto e branco é mais realista. Acho que o preto e branco traduz muito bem esse luto que se instaura, esse destino trágico que se instaura nos personagens desde o início. Eu não imaginaria esse filme a cores. E tem
Outra pergunta aqui vinda do Facebook, e depois a Marina vai entrar para o seu comentário. A pergunta do Facebook, do Gabriel Rabelo, é: gostaria de saber como ocorreu o processo de pesquisa para a escolha das locações. E nesse caso, foi construção também, né? Deslocação e construção do cenário. Mas não foi a etapa inicial. E a gente, de fato, tinha 3 municípios no sul de Portugal, no Alentejo, que nos apoiavam. Então, a gente tentou encontrar esse monte. Só que era na base do impossível por causa do tempo, por causa de terem passado. A gente tinha a referência de 1930 e qualquer coisa, que era o momento em que a história aconteceu, e tinha um momento de 1950 em que o livro foi escrito e podia circular entre esses momentos. Mas hoje em dia você não encontra em nenhum lugar que não tenha fios elétricos, que não tenha cultivo intensivo de oliveira, que não corresponde àquela paisagem. Você não encontra, você tem muita coisa, e mesmo a própria casa, quando você encontra, tinha de ser um lugar que aguentasse o final, o combate, as ruínas, e você não tem nenhum lugar que fosse o suficientemente grande e bom para você, que você pudesse destruir, ou um lugar destruído que você tinha que reconstruir, ou tinham paredes muito pequenas, enfim. Durante meses a gente procurou, houve um assistente que, mesmo 2 meses, procurou, eu ia num, não era, ia outro, não era, ia no outro, não era, até que a gente chegou num lugar de... Se a gente construísse aqui, era ótimo. Então a gente disse, olha, a gente constrói, e um dos apoios que a gente teve de um município foi a construção dessa casa, que custou... deixa eu dizer os valores em reais. Quer dizer, os valores em reais mudaram muito. Naquela época, o real devia ser 3 euros, portanto, teria custado 30 mil reais construir a casa. Marina agora quer fazer o comentário? Sim, não é tanto uma pergunta, é mais realmente uma reflexão e como eu senti o filme, como o filme ressoou em mim. Para mim, essa questão, voltando à questão do filme começar pelo final, né? Para mim, isso me passou a impressão de que era uma história em que a gente já sabia o final, que a gente já sabe. É um filme muito pesado, então você vê que é uma história que você já sabe como aquilo vai terminar, sabe? Aquela situação de miséria, você sabe como aquilo termina, então é um desalento, uma coisa meio desesperançosa e que combina, né, absolutamente com a história do filme. E também ressoou para mim muito atual, porque tem uma questão de crime, necessidade, e parece que quanto mais o Palma, né, ele se encontrou naquela situação porque ele pediu um aumento, né? E aí não conseguiu, e não conseguiu como começou a ser perseguido. E aí a necessidade, primeiramente ele foi preso porque ele foi desordem pública, depois ele é acusado de contrabando, também vai ser preso, e aí depois assassinato. Então eu senti que as coisas escalaram, sabe? Isso se relaciona com a questão da necessidade, e para mim isso é uma coisa muito atual, né? E ressoa muito nesse sentido para mim. A questão também do orgulho. E eu achei muito legal o que você falou, eu não li o livro, né, que foi adaptado para o filme, e achei muito interessante que você disse que a última frase é da Amanda Carrusca, né, que seria um homem só não vale nada, porque essa questão, para mim, essa dualidade da filha que fala do coletivo e do orgulho que de forma nenhuma o Palma é culpado, né? Mas existe esse orgulho, existe essa necessidade e essa vontade de resolver tudo sozinho e a impossibilidade. Então, eu acho que tudo isso é muito atual e foi dessa forma que ressoou para mim. É isso. A história do abuso é interminável, não é? A história do abuso, a história de quem tem e quem não tem, a história de quem tem a vida inteira estragada desde o dia em que nasceu. É isso. E no Brasil, vocês sabem muito bem que
existe uma percentagem demasiado alta da população, enorme, que tem a vida estragada desde o dia em que nasceu. Depois, há maneiras de viver bastante diferentes, porque no Brasil as pessoas conseguem encontrar uma forma de vida e de alento e de ânimo que no Alentejo a mentalidade trágica impede. É um pouco... Aí são culturas muito diferentes, mas a realidade social é a mesma, é a do Brasil, é a da América Latina, é a de África, é do mundo inteiro. E das pessoas... Não é que eu seja uma pessoa que defende que, de modo algum, que a solução é a luta do indivíduo, de jeito nenhum, até porque ele morre, não é? Mas que essa revolta é a base de que cada um procure caminhos e que esses caminhos têm de ser encontrados é o que o filme expõe. Sem oferecer a resposta. Porque, no fundo, eu pertenço a uma geração, esse filme é de uma geração a quem foram oferecidas demasiadas respostas, nas quais você ficou de pé atrás com as respostas que apareceram. É um pouco isso. E você mantém toda a verdade e toda a razão da revolta contra a injustiça sem ter na mão uma resposta satisfatória como solução. Isso daqui é a poção milagrosa que vai salvar a minha vida e a nossa e a de toda a gente. Ou seja, nós nos encontramos na merda em que encontramos, é isso. A Guilmar, eu acho que ela saiu sem querer. Eu vou ler a pergunta da Lídia, então, que é: olá, Sérgio, infelizmente ainda não vi teu filme. Você citou O Cavalo de Turim, do Belatar. Além de ser também preto e branco, o que mais do cinema do Bela tem em raiva? PS, eu escrevi um livro sobre o cinema de Belatar. Não tem muito, não tem muito. A gente fez outras citações, não tem não é o universo. Isso é uma adaptação de um universo literário e que o meu universo fotográfico eu já referi. Você tem esse filme. Eu vos aconselho muito The Night of the Counting Years. Os primeiros filmes do Youssef Chahine também são... Tem um dos filmes do Youssef Chahine que tem algo a ver com esse, que se chama The Valley. Eu não me lembro exatamente, O Vale dos Reis ou coisa parecida, que é um filme de revolta também, em que o magnífico Omar Sharif é o equivalente desse Palma. Eu tenho mais uma referência desse cinema na verdade, os meus cineastas são outros. Os que mais amo serão o Pasolini e o Buñuel. São os meus dois cineastas favoritos, que são cineastas que fazem pensar, que é o que eu mais gosto. O Buñuel me vem brevemente naquela cena da mão com as formigas. Sim, totalmente. Brevemente não, Rafael, totalmente. Eu falei, totalmente, cara. Aí você trouxe Buñuel com tudo, aquilo é fortíssimo, eu ia comentar isso, aquela cena é fortíssima. Mas você tem referência de algum cineasta português? Você falou tanto do cinema novo brasileiro, do cinema novo português, ou alguma coisa que também fale dessa temática? Eu lembro daquele Joio e o Trigo, lembra aquele filme? Eu vi há muito tempo, O Joio e o Trigo. Você tem um cinema do período dos anos 40, 50, que faz que cumpre o ideário do Salazar e que quer convencer as pessoas de que o Alentejo é o celeiro da nação, que nunca será, e assim por diante. Mas não tem um cinema moderno, que tenha trabalhado isso, o cinema novo português, mas assim, não? Não, o filme por excelência desse período maravilhoso, o filme maravilhoso são os Verdes Anos do Sim, mas aí não é esse tema, mas esse tema do Alentejo, ou pelo menos do latifúndio, da miséria, não? Não dessa forma, não.
Não tem. Isso é um filme completamente fora de moda, Guiomar. É uma coisa que o Luiz Miguel Sintra, que é o rei dos atores portugueses, quando eu convidei para fazer o filme, ele diz: eu só quero fazer esse filme porque eu acho que é completamente fora de moda. Mesmo. Sim. Não, e é uma vontade de falar dessas coisas. Eu próprio foi um processo de partir de um livro que tinha sua força para o transformar em algo que para mim fazia sentido fora do lado. Quando eu peguei na peça de teatro que o próprio Manuel da Fonseca tinha feito em 1975, adaptando o livro, essa então 100 vezes mais panfletária do que o livro era. E a um lado os diálogos explicados, essas coisas caíam um pouco das mãos. É muito difícil você viver num universo em que você acredita que tem que transformar as coisas e quer transformar as coisas, mas não tem um modelo de receita. E que, portanto, você já não quer contar uma história em que você diz que a solução é essa, não é? Tem a ver com isso. Não, no cinema português não existe filmes recentes com cariz, com adaptações históricas. O filme mais fascinante dos últimos tempos que vocês... como é que se chama? O filme do Pedro Pinho? A Fábrica do Nada. Vocês viram? Não. Fábrica do Nada é um filme sobre uma fábrica, não tem a ver com o Alentejo nada, sobre uma fábrica, preocupações sociais, mas ele é um musical. É um musical anarquista. É uma coisa totalmente louca, mas que depois faz o seu sentido. E é fascinante, é um filme muito... Mas também não é um filme que oferece outras bases evidentes do que a do abuso. O abuso e a vontade que a necessidade que uns têm de ter lucro destrói a vida dos outros. Isso toda a gente sabe. E você não vai chegar mais a uma conclusão evidente da solução, senão a de ter raiva e lutar, para que as coisas mudem. Mesmo que não seja uma luta coletiva, mas a presença do coletivo está ali. Mesmo que não, quer dizer, a única coisa que você tem que evitar, a luta coletiva é fundamental, mas tentar que não seja uma luta manipulada. E você tem sempre aquela sensação dentro do coletivo, sempre que você entra num coletivo, como é que os jogos de poder funcionam dentro e ter a consciência de que você delega o teu poder para o coletivo até o momento em que você se sente representado. É o problema da representação rousseauista, que era contra a representação. A partir do momento em que você acredita que o grupo deixa de representar, você vota pelo mal menor. Enfim, é mais ou menos a minha forma de sentir. E participo politicamente permanentemente, mas as participações muito de grupo pequeno são muito complicadas precisamente por isso. Uma coisa é você votar, outra coisa é você dizer que você tem a solução para todos os males. Sim, sim. Eu queria... Não, fala. Não, eu queria puxar uma outra pergunta. Não, fala, Rafael. Não, eu só ia fazer um comentário breve, depois você fala, Rafael, sobre a maneira como você desenvolve os personagens, né? A delicadeza da relação do Palma com o filho, né? Que é uma coisa que diz tudo, na verdade, com pequenos movimentos, né? Essa coisa meio minimalista que você falou, que está presente no cenário, né? Que está presente na maneira como você trabalha os espaços, né? E está presente também na maneira como você desenvolve os personagens, né? É tão forte essa relação do pai com o filho, né? E você vai sentindo aos poucos como ele gosta desse filho, como ele tem carinho por esse filho, como ele, né? Ele se preocupa com esse filho. E é uma coisa assim que quase não aparece, né? E ao mesmo tempo aparece tanto. Como a relação dele com essa mulher linda, a filha dos patrões, né? Que são só 2 momentos, mas são fundamentais, né? É o privilégio do cinema, é você tentar, contrariamente ao que é o específico da literatura, você mostrar as coisas sem precisar explicar.
Eu acho que o que é muito bonito é quando as coisas funcionam e você as entende, porque elas não são explicadas e que elas acontecem e você vai vendo. Isso é o que eu acho muito bonito. E, sobretudo, contrário à caricatura do sentimento. Não é por você fazer um nhó que você está mostrando carinho. O carinho tem que ser mostrado de outra maneira. Tudo isso tem a ver com você procurar uma verdade através das imagens e das relações, sem fugindo a todos os estereótipos habituais. Sabendo, por exemplo, no Brasil é estranhíssima a relação, aparecerá estranhíssima a relação entre o Palma e a mulher dele. Porque é uma relação seca. É uma relação, você tem de saber que na vida dos camponeses, você nunca encontrará camponeses que se beijam na boca, uma coisa que não existe, pura e simplesmente. E que toda a relação do erotismo é uma coisa que não é vivida dessa forma dentro do casal, de uma maneira habitual. E são coisas que você tem que criar essa secura por referências que você tem de conhecer as pessoas. Passa por conhecer muito o Alentejo, no fundo, passa a construção desses sentimentos do Palma com o filho. Você vê que existe, eu conheço, fui muito lá e vivi muito aquilo, o carinho muito forte, que não é um carinho igual ao carinho que você vê entre um pai e um filho numa cidade, por exemplo, em Lisboa, é diferente. E no livro é muito mais explícito. Eu tentei filmar, mas depois também ficava demasiado caricatural. A maldade da Isabel Ruth, ela é da personagem, da sua vingança da vida, em que ela se vinga da vida no neto. É uma coisa que é dito à mesa pelo Palma, mas há cenas em que isso acontecia mesmo no livro. Não aparece no filme, né? Essa maldade, a gente imagina, né? Não, é dito a sova, né? Que ele necessita de sova. Mas, assim, de resto, não aparece tão explícito. Não, mas ela é de paulada mesmo. Mas isso fica para a gente imaginar, né? Sim, fica para você imaginar. Enfim, a história de você filmar e no meu caso, e terminar um filme é um processo muito longo. O que estava escrito é uma coisa, pouco a pouco o filme se constrói nisso, você vê as coisas que funcionaram bem, você vê as coisas que funcionaram mal, e você vai transformando até você chegar àquilo que você quer. No meu caso, funciona dessa maneira. Ou seja, se você lesse o argumento original, entregue ao Instituto de Cinema, não tinha... Eu reescrevi o filme durante a rodagem não sei quantas vezes, antes de filmar, quando repetia cenas, quando refilmava, quando montava. Tudo isso é um processo longuíssimo, mas existem coisas que estiveram sempre lá. A relação do Palma com o filho era fácil. Aliás, o filho era tão maravilhoso que filmar com a Isabel Ruth, às vezes, uma cena pode levar muito tempo, porque ela fica no final maravilhosa, mas ela faz 10 vezes outra coisa. E com outros atores, como, por exemplo, tem coisas que foram acontecendo no filme. Eu gosto muito, muito da taberneira, que é a Lia Gama, mas ela não era suposta fazer esse filme. Ela era suposta ser a mulher do taberneiro, que era o Nicolau Breiner, que era o ator mais amado de Portugal, é como se fosse o Paulo Gracindo no Brasil há 15 anos atrás. Não sei quando é que o Paulo Gracindo morreu, mas é um ator amadíssimo, uma coisa assim, que morreu na véspera das filmagens, mas mesmo no dia antes de começar a filmar. Então eu mudei a personagem, transformei numa taberneira, que existem, e pedi para Lia Gama fazer o papel. E a Lia tem aquela força, mas também é uma pessoa que trabalhou muito em televisão. Nos últimos 10 anos trabalhou muito em televisão. Então tem os atores que é o primeiro take, que é fantástico, então não vai evoluir. Depois você tem os atores que você tem de fazer 10 takes, 15 takes,
até que tenha o take em que ela já esqueceu tudo que era televisão e que ela entrou no que é o espírito do filme. Isso é difícil de equilibrar quando você tem uma cena com um e com o outro juntos. Que o primeiro tá ótimo no primeiro take e o último só no 15º. Não é evidente. E tudo isso é muito divertido. É muito divertido você estar trabalhando com todos esses atores diferentes e conseguir eles sentirem que você está lutando para que eles sejam ótimos. O Palma, por exemplo, o Hugo, agora, ele não só ganhou o prêmio de melhor ator do ano pela Academia de Cinema, como ele agora já está fazendo filmes em Londres e a presença dele é descomunal. Só que é uma pessoa que não funcionará, não é um ator, ou seja, você não pode pedir para ele fazer um papel de uma pessoa que tem uma maneira de falar que não é a dele, por exemplo, porque isso é uma virtuosidade de ator. São coisas assim que são bem divertidas no processo de fazer filmes para mim. Entendi, maravilha. Rafael, você estava fazendo uma pergunta aquela hora. Eu quero aproveitar, né, como um realizador de documentários e de filmes de ficção, como você trabalha com esses diferentes procedimentos. Porque, assim, é algo... Tanto Raiva quanto Viagem em Portugal, eu não esperaria de um autor, em geral, que vem dos documentários, porque eu vejo um rigor, e que não parece muito espontâneo, assim, um rigor estético que eu não esperaria, porque muitos autores que fazem muitos documentários, eles partem para procedimentos híbridos, né, em que essa espontaneidade da filmagem se traduz na tela. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, né, das duas abordagens. Precisamente por contraste. Olha, talvez eu tenha escrito as minhas primeiras ficções pensando que ia fazer caçavetes e coisas assim, com uma câmera flutuante que vai para um lado e para o outro, mas muitas vezes é preciso você fazer isso bem, é preciso um talento descomunal. E, quer dizer, eu fiz o Alcibiades, que era uma brincadeira que era assim, mas pouco a pouco gostar de fotografia, gostar de contar coisas, é um prazer, sabe? Tem a ver com o prazer. É o prazer de construir, é o prazer de dirigir atores, é o prazer de... E o prazer também de fazer com poucos meios. E, de repente, eu encontro meu prazer assim. Eu não sei bem explicar melhor. E é uma maneira, simultaneamente, de encontrar prazer e encontrar segurança. Talvez para pessoas que funcionem... E também uma herança, talvez, desse... Eu não me identifico propriamente com o cinema português. Aquilo que o cinema português tem de fantástico, para mim, é a liberdade. A margem de liberdade em que cada um faz o que quer e o que bem entende, e é totalmente diferente do que está do lado, e não tem nada... E nisso eu me revejo, mas não necessariamente nisso. Agora, a liberdade para contar histórias assim é completamente portuguesa. Você tem o João César Monteiro, que faz filmes totalmente livres, e que eu amo, ou o Paulo Rocha, que fazem, as pessoas podem fazer coisas staged, sem que haja preconceito. Você não tem uma televisão, como na França, e no Brasil, sobretudo, que te obriga a fazer coisas de um naturalismo televisivo, de telenovela. Você vai por um caminho. E é um prazer fazer esse experimento, é um prazer trabalhar com atores, é um prazer você conseguir que uma pessoa represente de uma maneira diferente daquela que costuma fazer, e assim por diante. Não... Mas também tenho experiências híbridas. O Treblinka, não sei se você conhece, é um filme que, de documental, tem o texto, que são textos sobreviventes dos campos de extermínio, e que é todo filmado em trens, de uma maneira completamente documental. A gente filmou em 2 dias nos trens. No filme é um filme filmado em 3 dias, mas com Isabel Ruth, mais com um ator ucraniano genial que diz os textos. Então você tem essa mistura do documentário e da ficção. Aí acontece. Mas eu me sentiria muito inseguro se começasse a improvisar com o dinheiro que está envolvido numa ficção, e que aquilo fosse parar no lixo. Eu passo a vida jogando as coisas no lixo, então eu prefiro, pelo menos, ter algo de mais sério.
Não sei explicar melhor. Por exemplo, o documentário que eu estou terminando agora no Rio de Janeiro, que se chama Paraíso. É um documentário que eu comecei pensando em fazer um filme sobre empregadas domésticas no Rio de Janeiro. Já percebi que depois de fazer bastante pesquisa e filmar um pouquinho, que o universo tinha mudado. Passou para imigrantes brasileiros em Lisboa, que me desinteressou bastante por causa de não conseguir me apaixonar pelas pessoas que filmava. Havia uma overdose de evangélicos, que seria um tema interessantíssimo para fazer um documentário, mas que eu não queria filmar. Passei por um filme sobre a Noite Carioca, que eu filmei 10 dias, e tudo isso que eu filmei eu joguei no lixo para fazer um filme que, muito simplesmente, é no Palácio do Catete, com aqueles senhores e aquelas senhoras de 80, 100 anos que se reúnem. Aí eu também, pela mesma lógica de dificuldade de não poder, por um lado, de respeito por eles, e por outro lado, de não jogar material fora, eu usei coisas muito mais fixas do que uma câmera dançando à volta dele, em que eu não podia ter uma pessoa cantando uma coisa maravilhosa e eu ia estar criando uma autoria minha sobre ela, e eu preferia simplesmente ser respeitador sobre ela. A questão do uso do tripé tem muito a ver com respeito por aquilo que você está filmando às vezes também. Também existe, não é? Claro que não vou dizer que o Mama Roma e coisas e tal faltem de respeito, que eu amo, mas e tem a ver com uma segurança que eu encontro a filmar dessa maneira, que faz com que eu filme desse jeito em teatro, e uma transposição. Eu queria fazer uma fábula, sabe? Eu acho que a ficção permite que você crie um universo de fábula que a mim me interessa, tem a ver com escrita. Tem mais a ver com escrita, às vezes, do que a câmera em movimento, que é um gênero, que é uma maneira, mas onde a liberdade está no happening e não na escrita a posteriori. Sérgio, super interessante, Sérgio, saber que você joga tanto material fora, assim, quando você está nessa relação, né, que não é com uma produção, né, maior, como foi Raiva, né, quando você está nas suas tentativas, né, e que você usa muito da sua intuição já acumulada com todo o seu repertório, vontade, determinação, né, e que, de repente, você ia fazer um filme sobre as domésticas e um filme sobre os imigrantes, e aquilo não te apaixonou, mas você chegou a iniciar e depois jogou fora, para poder chegar nessas cantoras aí do Catete, lá do Palácio da República, que, de repente, isso te envolveu e aí você foi, né? Porque, assim, é uma outra dimensão do seu trabalho, né? É diferente de uma proposta como Raiva, né? Mas jogar fora eu fiz em ficções enormes. Eu filmei 3 semanas na Ucrânia com 50 pessoas e joguei tudo no lixo antes de fazer a viagem a Portugal. E tem imagens lindas, lindíssimas. A Isabel Ruth, por exemplo, quis me matar quando algumas... existe uma expressão em documentário que é o killing your darlings, que é quando você monta, você joga fora coisas que são lindíssimas. E ela, as cenas mais bonitas que a gente filmou no Lago Baikal, com ela andando, gelado, estavam menos 35 graus, e ela fez quase 1 quilômetro andando no lago gelado. Era lindo de morrer, não está no filme. Então, eu estou acostumadíssimo a lutar para que um filme diga aquilo que eu quero dizer. Os materiais de fora são um prazer do que você viveu na vida. Não é estar casado e não sei, tudo, a vida existe, não é? Uma coisa é você contar um filme e tudo que está... Normalmente, o making of do filme poderia contar histórias maravilhosíssimas que o filme não conta. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou muito exigente ao fato de chegar num resultado que foi trabalhado, que chegou lá depois de muito trabalho. Sim, não, sim, não, sim. Eu terminei uma primeira fase de mix em Paris desse filme e hoje pedi para o rapaz que está me ajudando a legendar, olha, e se a gente cortar esse plano? Esse plano que é uma cena inteira.
e de repente vou ver, funciona, não funciona, mudo muito as coisas até chegar em uma etapa final e sei perfeitamente que poderia ser ainda outra coisa. E se não fosse a necessidade de entregar um dia, aquilo nunca mais terminaria. Existem pessoas que escrevem um argumento, cumprem e montam e são genialíssimas. Eu não tenho esse talento. Mas chega o Buñuel, que é o meu... o fim, né? Ou não? Chega uma hora que vem o fim, eu já fiz 10 ou mais. O Buñuel, por exemplo, quando o Belle de Jour estava escrito, ele rodou, ele montou, outros filmes, 15 dias de montagem, 3 semanas de montagem para o Buñuel, chegava e o filme estava feito. Estava tudo na cabeça dele muito bem construído e ele bem filmado do jeito que ele queria e está lá. Inveja, 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 inveja. Não, mas o seu processo é belíssimo, imagine. Lembra um pouco quem escreve uma tese também, né, Sérgio? Que chega no final, você nunca consegue acabar e você tem aquela data e você está sempre modificando, 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 né? Numa relação muito visceral também com a obra, né? E muito atenta a todo o seu repertório, a toda a sua verdade interna, né? Que é muito intensa. É maravilhoso. Obrigado, mas eu não sei trabalhar de outro jeito. Gostaria de saber, tenho inveja, mas não sei. Não, aconteceu em todos os filmes. Eu me lembro, por exemplo, Lisboetas, que é um filme que tem a versão final, tem 1h40. Eu, um ano antes, tinha mostrado num seminário internacional que se chama Doc's Kingdom, dirigido pelo Zé Manuel Costa, que agora é o presidente da Cinemateca Portuguesa, uma versão prévia de montagem que tinha 3 horas, mas que não tinha filmagens de muita coisa que ficou no filme depois. Não tinha mais uma meia hora de um filme útil. E eu mostrei essa coisa de 3 horas e tem gente que nunca me perdoou eu ter feito a versão final de 1h40, mas nunca. Mas aí tem a ver com a minha maneira de trabalhar, que além de existir um prazer de ver um filme, pelo prazer de ver um filme, de ver umas imagens que tem um encantamento, tem um lado de comunicação, e o Lisboetas foi um filme que teve uma participação política, foi um filme que ajudou a alterar a lei da nacionalidade, foi um filme que, em Portugal, ficou em 3 meses em cartaz naquela época, e eram 4 sessões diárias, era porque ele dizia algo sobre a realidade portuguesa, passava em prime time na televisão. Um filme de 3 horas não passa em prime time na televisão e não toca um grupo tão alargado de pessoas. Acaba por ser algo mais próximo de uma arte visual e que tem um público muito reduzido. E eu funcionei com um filme modesto, pequenininho, filmado com uma câmerazinha pequenininha, mas que queria simultaneamente cumprir uma função cidadã de participação na sociedade, de mudar leis. É um filme que tem a primeira apresentação no parlamento, no que vale ao Congresso no Brasil, para discutir será que os filhos de um ucraniano que nasce em Lisboa, na maternidade de Lisboa, não é português, não é lisboeta? O que ele é? Então, essas coisas fazem parte do meu processo de não ficar com uma coisa bonita e interessante, mas ficar com algo que vai tentar dizer aquilo que eu quero dizer, bem ou mal. Sim, claro. A vivência intensa que você tem, né, com o que você está fazendo durante o processo, não só durante a preparação, né, durante o processo e durante a montagem também, né, porque a coisa permanece, sendo na ficção ou no documentário, ela permanece viva na montagem, né? Tanto que nesse filme você trouxe o final para o início na montagem, não foi uma coisa que você estava pensando antes, né? Não foi uma coisa que você estava pensando no roteiro, né? É na vivência da montagem que você muda profundamente tudo. Isso é genial, eu acho que é fantástico. Mas, como você disse, tem outros diretores que trabalham em outro processo, às vezes até mais tranquilo, e também dão certo, né? O seu é intenso. Em todas as etapas, né?
E no documentário eu sofro mais com algumas coisas da ficção, por causa da responsabilidade da equipe, do dinheiro, mas sofro mais no documentário com uma coisa, por exemplo, esse filme no Palácio do Catete, que é a relação com as pessoas que você filmou e que esperam algo, que esperam ver, que esperam ser retratadas. Então, quando você filma muita gente, esse filme do Catete, que agora já chamou tanta coisa, chamou Vingança por causa da música do Lupicínio Rodrigues, começou, o título original era Triste Brasil, e agora chama Paraíso. Chama Paraíso e começa com uma coisa, com um hino que toda a gente conhece brasileiro, que é o Carinhoso, com ambulâncias, e que corresponde àquela realidade, com vários dos personagens que morreram já. Mas eu não concebo lançar esse filme no Brasil sem ter uma plataforma internet com todas as pessoas que não tiveram no filme, dentro do filme, selecionadas em 1h30, mas que eu filmei, acessíveis, elas possam pelo menos se ver online, ver o que a gente filmou, pré-editar as cenas dela como uma espécie de extras, para que elas possam não se sentir excluídas. Portanto, são vários, da mesma maneira que na adaptação do livro me preocupou, embora eu tivesse os direitos e pudesse fazer a adaptação que quisesse, que as pessoas de lá e que a família se ficasse bem, a menos que você adapte um livro para ser outra coisa, ou há pessoas que preferem já vários, até editores de livros, o filme é melhor do que o livro. Dizem que o livro tinha o seu encanto, mas acabou por envelhecer com o tempo também. E a gente tenta essas coisas de fazer o que a gente acredita, pronto. Isso é o mais importante. Fala, Rafael. A gente tem que encerrar agora. Assim, agradecer demais, muito obrigado. O tempo passou voando. Eu não digo nada, Rafael, eu não sei dizer nada. Vocês tiveram uma sessão, pobrecitas, com um macaco que não disse nada, mas pronto. Imagina se dissesse, então. Muito obrigado, de verdade. Obrigado a você. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Para mim, assim, foi uma sessão emocionante, maravilhoso ouvir assim todo o seu conhecimento em relação ao cinema, não só em relação especificamente ao seu filme, mas sobre todas as áreas do cinema, roteiro, produção, montagem, criação, documentário, ficção, você é absolutamente amplo. Então, assim, foi uma honra para a gente ter você aqui. Super obrigada, Serginho. Eu espero que a gente se encontre em breve. Soon. Tchau. Beijos. Obrigado, Gosmar. Obrigada, querido. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Boa noite, gente.